the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps in Afghanistan. Human rights are women's rights, and women's rights are human rights. People matter, freedom matters, peace matters, Ukraine matters. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar sobre a Revolução Bolchevique Russa de 25 de outubro de 1917, que, em boa verdade, aconteceu a 7 de novembro, isto de acordo com o calendário gregoriano, que então ainda não era usado na Rússia. Caro ouvinte, daqui, posto emissor do Movimento da Música em Portugal. Eu sou Miguel Cadete, diretor do Blitz, e isto é um takeover. É isso mesmo, o podcast Posto Emissor tomou conta deste podcast que agora estava a ouvir. E temos um convite muito sério para lhe fazer. É para uma festa, diria mesmo uma grande festa. Vai ser no dia 12 de dezembro, na Mel Arena. E os bilhetes já estão à venda. O motivo desta celebração, 40 anos da Blitz. Isso mesmo, 40 anos da melhor música portuguesa, com concertos muito especiais dos Chutes e Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João. O que vai poder ver, ouvir e sentir ao vivo é algo que promete ficar para a história, para a da Blitz e para a sua. Contamos consigo? A Revolução de Outubro foi, sem dúvida, um dos momentos marcantes da história do século XX. Esta abriu caminho a um processo político sangrento, que incluiu uma guerra civil e que, no final, transformou uma autocracia imperial secular num regime marxista baseado, em teoria, na democracia direta exercida pelos sovietes. Ao contrário do que Karl Marx previu, o marxismo não se afirmou inicialmente num país industrializado da Europa Ocidental, mas antes, numa sociedade rural, onde a classe média e a burguesia tinham um peso relativo, e o poder estava concentrado numa figura paternal, o imperador ou czar, que o exercia por direito divino e sem ter de prestar contas. Mas como foi possível que tal acontecesse? Primeiro, importa salientar que a Rússia, aparentemente imutável, tinha sofrido uma transformação relevante em 1861, quando o czar Alexandre II aboliu a servidão. Então, muitos antigos servos acorreram às grandes cidades, como São Petersburgo e Moscovo, e tornaram-se operários, passando a viver em condições tão ou mais degradantes do que quando eram servos. Em janeiro de 1905, milhares destes operários organizaram uma manifestação que se dirigiu ao Palácio de Inverno para entregar uma petição ao czar a pedir melhores condições de vida. O czar Nicolau II, um homem pouco clarividente, inseguro e místico, ordenou ao exército que dispersasse a multidão, o que este fez a tiro, provocando centenas de mortes. Esta situação causou, claro, profunda indignação e revolta nos manifestantes. Foi então criado o Soviet, ou Conselho, de São Petersburgo, uma estrutura de trabalhadores que atuava de acordo com os princípios da democracia direta. A greve geral e a contestação que se seguiu ao Domingo Sangrento de janeiro de 1905 obrigou o czar a publicar o chamado Manifesto de Outubro, que prometia a convocação da Duma, o Parlamento russo, com caráter consultivo. Nos anos seguintes, falharam todas as tentativas de introduzir reformas liberais na Rússia, sobretudo as do ministro Sergei White, porque o czar continuava profundamente convencido que tinha sido escolhido por Deus para governar o império de forma autocrática. A Grande Guerra veio agravar dramaticamente os problemas estruturais do Império Russo. No final de 1916, a Rússia tinha perdido quase 2 milhões de soldados, sendo que outros 2 milhões estavam presos ou desaparecidos. O moral das tropas era baixo. Faltava pão e cereais nas cidades, onde se multiplicavam greves e motins. A inflação estava fora de controle e a Alemanha financiava a propaganda na Rússia contra o czar e o seu governo. Por sua vez, Nicolau II encontrava-se na frente de combate desde 1915, onde o insucesso militar contribuía para o seu desgaste político, enquanto o governo estava entregue, em São Petersburgo, a sua mulher,
a czarina Alexandra, bastante influenciada pela figura enigmática de Rasputin. Em novembro de 1916, a Duma avisou o czar que eram precisas reformas para solucionar a guerra e os problemas internos. Como Nicolau II não dava mostras de aceitar mudanças, começaram a surgir vozes que defendiam a sua abdicação no seu irmão, o Grão-Duque Miguel, ou no seu primo, o Grão-Duque Nicolau. A 23 de fevereiro de 1917, surgiram em São Petersburgo e Moscou várias greves e protestos a propósito do Dia Internacional da Mulher. As tropas fiéis ao czar estavam na frente de batalha e as que estavam estacionadas nestas cidades recusaram-se a atirar sobre a população. Estas manifestações e a insubordinação do exército comprovaram a fragilidade e isolamento do regime e do czar. A 2 de março, Nicolau II abdicou no seu irmão, o Grão-Duque Miguel, mas este recusou assumir o poder, por pressentir que não teria apoios. Formou-se então um governo provisório, liderado por um aristocrata liberal, o príncipe Lvov, e o czar foi feito prisioneiro. A partir de então, e até outubro, o processo político russo centrou-se em duas estruturas conflituantes: o governo provisório, saído da Duma, e o dos sovietes, sobretudo o de Petrogrado, antes São Petersburgo. O governo provisório era então uma mistura de liberais, sociais-democratas, entre estes os mencheviques, e socialistas revolucionários, como Kerensky, então ministro dos Estrangeiros. Este defendia a liberdade de expressão, a libertação dos prisioneiros e a continuação da participação da Rússia na guerra ao lado dos aliados. A defesa do fim da guerra foi precisamente o principal trunfo dos bolcheviques, um grupo dissidente do Partido Trabalhista e Social-Democrata da Rússia. Em abril de 1917, Vladimir Lenin, o seu principal líder, voltou do exílio na Suíça com o apoio dos alemães. Então, manifestou as suas teses: fim da participação na guerra burguesa, todo o poder aos sovietes e rejeição da colaboração com o governo provisório. Os meses seguintes revelaram que a intuição de Lenin estava certa. Em junho de 1917, a ofensiva russa contra os alemães, planeada pelo governo provisório, revelou-se um fracasso. Tal originou mais protestos. Em julho, uma manifestação de 500 mil operários em Petrogrado exigiu que todo o poder fosse para os sovietes. O governo provisório reagiu, mandando prender os bolcheviques. Trotsky foi preso, mas Lenin conseguiu fugir para a Finlândia. Na sequência das manifestações, o governo provisório sofreu também uma recomposição, passando a ser liderado por Kerensky, o que acentuou o peso dos sociais revolucionários. Esta viragem à esquerda do governo provisório foi um motivo de tentativa de golpe contra-revolucionário do general Kornilov, comandante supremo das forças russas. Na altura, os guardas vermelhos bolcheviques, liderados por Trotsky, foram cruciais para travar a contra-revolução. Em consequência do golpe de Kornilov, a monarquia foi oficialmente abolida a 1 de setembro. Até finais de outubro, mais de 1 milhão de trabalhadores tomaram parte em greves. O governo provisório, liderado por Kerensky, mostrou-se incapaz de pôr fim à guerra, introduzir reformas económicas e sociais e acabar com a agitação social. Os acontecimentos precipitaram-se durante o mês de outubro. No dia 10, o soviete de Petrogrado, liderado por Trotsky, votou por uma insurreição militar. A 23 de outubro, reuniu-se o Comitê Central dos Bolcheviques, já com a participação de Lenin, que aprovou a passagem do poder aos sovietes. No dia seguinte, o governo provisório declarou o estado de sítio em Petrogrado. Mas já era tarde demais. A 25 de outubro, marinheiros bolcheviques, guardas vermelhos e sovietes começaram a ocupar os edifícios governamentais. A 26 de outubro, assaltaram o Palácio de Inverno, sede do governo provisório. No próprio dia do assalto ao Palácio de Inverno, reuniu-se o segundo congresso dos sovietes de toda a Rússia. Trotsky expulsou os mencheviques e socialistas revolucionários do congresso, que ficou dominado pelos bolcheviques. Contudo, as eleições para a Assembleia Constituinte de 25 de novembro de 1917 deram apenas 25% aos bolcheviques
e mais de 50% aos socialistas revolucionários. Os bolcheviques, que tinham o poder efetivo, pois controlavam os sovietes e contavam com a Guarda Vermelha, decidiram não fazer caso dos resultados eleitorais e, em janeiro de 1918, dissolveram a Assembleia Constituinte. Nos anos seguintes, os bolcheviques conseguiram garantir o seu poder de forma sangrenta. A participação na Grande Guerra terminou efetivamente em março de 1918, com a paz de Brest-Litovsk, mas esta foi substituída por uma guerra civil entre brancos e vermelhos. A Guerra Civil Russa, de 1918-1923, foi de uma brutalidade indescritível. Em 1922, depois de milhões de mortes e de muito sofrimento, foi proclamada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Estado que formalizava e perpetuava o poder exclusivo dos bolcheviques, iniciado na Revolução de Outubro de 1917, de que hoje estamos a falar. Henrique, esta é uma história longa, em várias fases, de um desfecho inesperado, pois quando da Primeira Revolução, que forçou o czar Nicolau II a abdicar, poucos poderiam prever que alguns meses depois os bolcheviques, que eram um grupo minoritário, iriam tomar o poder. Pois é verdade, e é tanto mais verdade quanto bolchevique, que quer dizer maioritário em russo, era na verdade menshevik, que quer dizer minoritário. E uma das habilidades de Lenin e dos seus camaradas foi construir, como hoje se diria, uma narrativa completamente diferente da realidade. Tanto mais que hoje a maior parte das pessoas está convencida que a Revolução de Outubro é feita contra o czar e contra, quando já não havia czar. Ou seja, o governo era dominado, aliás, por uma ala esquerda do regime, que eram os mencheviques e os socialistas revolucionários de esquerda, porque havia também os socialistas revolucionários e os socialistas revolucionários internacionalistas. Isto era uma confusão na esquerda. E os sociais-democratas eram a origem disso tudo, não é? O Partido Operário Social-Democrata Russo. Isso era a origem de todos esses partidos. Mas havia vários partidos, entre os quais os mencheviques eram claramente maioritários, e dentro da esquerda. E uma das coisas que Lenin começa a postular, e não só ele, mas começa a postular, é que o governo não devia ter cadetes, ou seja, o Partido Liberal, o partido mais moderado ou mais centro-direita de todos os que existiam na Rússia. Essa questão vai se estender de março até basicamente o golpe de Kornilov, não é? Que é um golpe de agosto, mas o golpe de Kornilov também é um golpe de direita que tenta, é contra-revolucionário, é contra os mencheviques, basicamente. Mas aí os bolcheviques, o Lenin consegue grande apoio e consegue grande protagonismo. E além do Lenin, aliás, a figura central em Petrogrado ou São Petersburgo era Trotsky. Exato, dos guardas vermelhos e depois... Sim, ele era o presidente do Soviete de São Petersburgo. E quem faz a revolução, curiosamente, não é o Partido Bolchevique, é o Soviete de São Petersburgo. E eu digo isto com algum cinismo, porque é o Partido Comunista, ou o Partido Bolchevique, que decide que a revolução é liderada pelo Comitê ou pelo Soviete de São Petersburgo. Para quê? Porque as pessoas, a maioria do povo, não aceitava que os bolcheviques dominassem o país. Aceitaria que se fosse um soviete ou vários sovietes, porque os sovietes integravam os socialistas revolucionários, os mencheviques, portanto, os socialistas revolucionários de esquerda. Aliás, uma personagem fundamental logo no dia da Revolução e no dia seguinte à Revolução é o Martov, que é líder de uma facção internacionalista dos socialistas revolucionários. Quer dizer, havia várias, como é que se diz agora, linhas, tendências
sensibilidades dentro da esquerda que estavam todos os soviéticos, e isso parecia que o povo, querendo acabar com a guerra, querendo minorar os efeitos da inflação que era brutal, e do desemprego, enfim, de uma situação económica desgraçada, aceitava que a esquerda tomasse o poder. A esquerda, partido dos bolcheviques para a esquerda, mas não aceitava que fosse o partido bolchevique. Não é exclusivo, portanto, exatamente. Não era exclusivista. Não, e ele não era muito bem visto, o Lenin, pelo geral, não é? E é por isso que eles decidem que há de ser o Comitê Revolucionário de Petrogrado e o Soviético de Petrogrado a tomar o poder. E eles tomam progressivamente, como tu disseste, não é? Vão convencendo algumas unidades que até defendiam o Palácio de Inverno passaram-se para os bolcheviques, vão convencendo algumas organizações, vão convencendo sindicatos, vão convencendo isto e isto, e eles vão tomando poder ao longo de uma semana, praticamente, e o Palácio de Inverno é só um pequeno... Sim, acaba por ser um ato simbólico, não é? É um ato simbólico. Tudo o resto já estava controlado e dominado. Exatamente. E não morreu ninguém. Quer dizer, uma coisa que... Aquilo depois... O Eisenstein é que faz depois um filme, Assalto ao Palácio de Inverno, que dá uma visão histórica completamente errada. Sim, mas isso foi propaganda, não é? Isso é propaganda. É propaganda, claro, exatamente. Mas é interessante porque os soviéticos acabam por ser muito algo semelhante ao que se fez na Comuna de Paris. Aliás, esta fase revolucionária, Lenin inspira-se muito, nós já tivemos um episódio sobre a Comuna de Paris. Os soviéticos exerciam essa democracia direta e durante todo este tempo de revolução, porque exatamente como tu disseste, a Revolução Russa faz-se a vários tempos, tal como a Revolução Francesa. E tal como na Revolução Francesa, há um tempo após a queda da Bastilha e do início simbólico da Revolução, em que se mantém uma monarquia constitucional, inclusive mantém-se Luís XVI, aqui tal não existe, mas há um limbo. Porque até 1 de setembro, formalmente, a monarquia não tinha sido abolida no espaço russo. Não, é só e mantém-se um governo provisório que, como o próprio nome diz, é provisório e está à espera da eleição de uma Assembleia Constituinte que depois definirá o futuro político da Rússia. De uma Duma, a Duma, repara que o Lenin, quando vem da Suíça, num comboio fechado que passa pela Alemanha e recebe milhões de marcos, e recebe dinheiro deles, milhões de marcos dos alemães, para que a Rússia se retire da aliança com a França e a Inglaterra e contra a Alemanha, na Primeira Guerra, o Lenin recebe esse dinheiro, sem pudor absolutamente nenhum, e chega lá e diz, isto é assim, acaba a guerra, vamos fazer uma série de políticas de distribuição de terra e eleger uma Duma democrática. É isso que o povo apoia. Só que a Duma, quando é eleita, deixa o Partido Comunista ou o Partido Lenin... Mas Lenin diz outra coisa, muito importante. Lenin, quando chega em abril... tem aquelas teses dele, as chamadas teses de abril. Teses de abril, pois. Em que fala no fim da guerra, que de facto a guerra foi aqui um ponto crucial para se entender como é que a Rússia evoluiu no sentido revolucionário, não cooperação com o governo provisório, ou seja, para os bolcheviques, mas estou falando internamente, para os bolcheviques, sim, não poderia nenhum elemento bolchevique integrar o governo provisório, que era integrado por uma constelação de sensibilidades. Na altura, em abril, ainda dominado ou liderado por um aristocrata liberal, o príncipe Lvov, creio-se que isso só vem no verão. Só chega no verão, só vem depois do fracasso depois do Kornilov e do fracasso das ofensivas do governo provisório na frente leste. Claro. E Hitler, agora estava a pensar em Lenin e fugiu. O Hitler ainda era cabo. Nessa altura era nessa cabo. altura o Hitler ainda andava como cabo na Primeira Guerra. Mas Lenin diz também uma outra coisa muito importante, é todo o poder para os soviéticos. Ou seja, em paralelo à Duma, que era considerada uma estrutura burguesa, não é? Liberal burguesa, os bolcheviques e um governo provisório em ligação com a Duma
E, portanto, com esta estrutura liberal burguesa, os bolcheviques, que são exclusivistas, dizem todo o poder para os soviéticos. E nesta altura, como tu dizes, os soviéticos não eram exclusivos dos bolcheviques, eram integrados por uma série de sensibilidades. Só depois do assalto ao Palácio de Inverno, e aqui, tal como referi na introdução, acaba por haver um segundo congresso de todos os soviéticos das Rússias, dos quais o de Petrogrado era o principal, liderado por Trotsky. Trotsky também tinha a responsabilidade. Desde há pouco tempo. Sim, desde há muito pouco tempo. Tinha também a responsabilidade da chamada Guarda Vermelha, que é o embrião do futuro Exército Vermelho. Mas é nessa altura que os bolcheviques expulsam dos soviéticos todas as outras sensibilidades. Portanto, esta democracia direta acaba por ser um instrumento do partido dos bolcheviques. Ele, quando diz todo o poder aos soviéticos, e de facto ele diz todo o poder aos soviéticos, os soviéticos eram um órgão, digamos, pluralista, dentro da esquerda, não é? Não eram e mais, era uma estrutura de democracia direta pluralista, sim, como os bolcheviques eram... em tempos a Guarda Nacional, em Portugal, por exemplo, só por comparação, também era eleita, e as estruturas eram eleitas também num instrumento destes de democracia direta. Portanto, aqui os soviéticos, a comuna, é tudo a mesma... Os bolcheviques eram minoritários, não é? Nos soviéticos. Eram muito minoritários. Depois, há um acontecimento importante, que é os bolcheviques conseguem tomar o poder em Moscovo, no soviético de Moscovo, mesmo antes de conseguirem em Petrogrado ou em São Petersburgo, e a partir daí eles não passam a ser maioritários, mas passam a ter uma presença importante, uma vez que as duas principais cidades da Rússia eram e são Moscovo e São Petersburgo. Mas acontece, pelo meio disto, que a estratégia de Lenin, que aliás era contestada dentro do próprio partido, é bom não esquecer o Lev Kamenev, o Kamenev e outros, mas que foram aliás depois todos fuzilados naqueles processos de Moscovo, quando o comunismo se estabilizou. Eles que eram contra esta estratégia de tomada de poder violento, ou tomada de poder por golpe, ou por revolução, ou por o que fosse, achavam que devia ser por acréscimo de influência, por reformas e por cooperação até. Kamenev defendia a cooperação com o governo provisório, a integração do governo provisório. Sim, ela sem problema nenhum. Acontece que o Lenin não era propriamente um homem que tivesse todo o poder, nem nos soviéticos, nem dentro do partido, mas ele consegue com o apoio do Trotsky aí, que depois vai ter uma paga infeliz, não do Lenin, mas do Stalin. Sim, mas já no tempo do Stalin. Já no tempo do Stalin. Ele vai conseguir levar a dele avante. Ele, inclusive, faz umas cartas para o Comitê Central do Partido Comunista, para o Partido Bolchevique, ainda na altura. Ele faz umas cartas para o Comitê Central do Partido a defender a tomada de poder através da revolução violenta, da armada, de tudo, que, curiosamente, o Comitê Central esconde, decide não divulgar pelo partido, porque acha que aquilo é demais. É um contrassenso transformar um órgão onde à partida estaria estruturado com uma base de democracia direta, portanto de participação de todos, de votação e de participação política de todos, no centralismo. O centralismo, no fundo, é o que caracteriza o bolchevique e depois o Partido Comunista. Portanto, é dar a chamada volta, como diria o outro, de 360 graus, passar da democracia direta para o centralismo para o centralismo, não é? Para um regime de partido único. É um rodopio grande. E depois ainda há mais uma coisa, é que nos soviéticos, quando eles se reúnem, o segundo congresso dos soviéticos começa no dia o congresso soviético de São Petersburgo começa no dia do assalto ao Palácio de Inverno. E é no mesmo dia, nessa noite, começa. Pois, exato, é que é mesmo, não é logo a seguir um dia depois, é logo, pronto. E depois, quando há o congresso de todos os soviéticos, já havia um efetivo
poder dos bolcheviques, que aliás tomam o poder sozinhos. E isso faz o quê? Faz com que abandonem os sovietes, os mencheviques, e boa parte dos socialistas, enfim, não revolucionários, e fiquem apenas os bolcheviques, os socialistas revolucionários e os adeptos de Martov. Henrique, mas o mais extraordinário é que depois disso, em novembro ainda são realizadas eleições para a Constituinte, onde os bolcheviques não têm a maioria, e que depois essa Assembleia Constituinte é dissolvida pelos bolcheviques em janeiro de 1918. Mas o Lenin Portanto, tudo o que era de haver alguma pluralidade é imediatamente cortado pelos bolcheviques. Confundir os bolcheviques com qualquer ideia democrática é completamente fatal. Eles não tinham a menor intenção democrática. São com o seu discurso. Não, claro, porque eles dizem que tem que haver uma Duma Constituinte, porque repara uma coisa é o poder é executivo, não é? Mas era preciso uma Constituição. Como aliás houve mais tarde, não é? Mas era preciso uma Constituição. E esta Duma, que era eleita em novembro, não é? Era uma Duma Constituinte para fazer a Constituição. E como eles perdem de uma forma clamorosa, porque os mencheviques têm mais de 50% dos eleitos, é uma diferença brutal, como eles nunca mais convocam nada, porque eles são o governo, na altura, têm o poder concentrado neles próprios, os bolcheviques, eles nunca mais convocam o Parlamento e em janeiro dissolvem completamente o Parlamento e nunca mais se ouve falar de Parlamento na União Soviética. Apenas de sovietes. Aquela é a União das Repúblicas Soviéticas. Pronto. Sim. Mas depois, de facto, há ali um tempo em que uma promessa solene, logo dada por Lenin em abril, é cumprida. Em março de 1918, a Rússia revolucionária, ainda não a União Soviética, mas a Rússia revolucionária, assina com a Alemanha ainda do Kaiser Guilherme II a paz de Brest-Litovsk. Só que no fundo acaba por quem é que assinou pelo lado da Rússia? Não tenho de memória. Essa é mais uma questão, é mais um aspecto em que se vê a perfídia do próprio Lenin. Havia uma pessoa muito importante do Comitê Central que era contra a paz. Não era contra a paz, era contra assinar-se a paz com a Alemanha. Porque achava a Alemanha o pior dos imperialismos, tal. Essa pessoa chamava-se Trotsky, para ver a importância que tinha. E o Lenin e o Comitê Central mandam o Trotsky assinar o Tratado de Brest-Litovsk, portanto o Tratado de Paz com a Alemanha. E ele, como bom adepto do centralismo democrático, vai e assina. Os bolcheviques, a grande vantagem que tiveram durante este tempo todo foi terem um objetivo muito determinados no objetivo e a sua grande disciplina. E aí Trotsky também foi uma peça fundamental. Exatamente. Agora, o Lenin mandou calar o Kamenev, mandou calar o Trotsky várias vezes. Quer dizer, isto não faz agora. Sim, isto pluralismo tem zero. Não faz ponto para a atualidade, em que também há líderes a dizer que os dirigentes não devem falar sem se lembrar da coisa, mas a verdade é que o Lenin mandou calar esta gente toda, e eles, bem ou mal, calaram-se. Alguns calaram-se com um tiro na cabeça, mas enfim. E alguns foram calados, pois. mas o que é um facto é que a guerra foi o principal motivo da derrocada do regime czarista, que muito provavelmente sem a guerra ter-se arrastado naquela agonia de crise, não é? Eventualmente poderia ter sido mais ou menos reformado, mas dificilmente teria caído em fevereiro de 1917. Mas sim, mas daquela forma. Agora, a guerra fez com que foi de facto cumprir uma promessa. A paz de Brest-Litovsk acabou por cumprir uma promessa, se bem que à custa da cedência de muito território russo, que depois é reclamado pelos soviéticos já na altura da Segunda Guerra Mundial e vai ter consequências futuras. Os países bálticos, por exemplo. Os países bálticos, parte da Finlândia, parte da Ucrânia, parte da Polónia. Portanto, depois há ali uma tentativa soviética mais tarde de reconquistar estes territórios
que foram cedidos na paz de Brest-Litovsk, e a paz de Brest-Litovsk obviamente que foi negociada de forma extemporânea, quer dizer, para pôr fim à guerra, e pôs os aliados ocidentais numa situação muito grave. Aliás, os aliados ocidentais apoiavam o governo provisório e apoiavam Kerensky na condição de Kerensky continuar a guerra, e Kerensky de facto continuou a guerra na frente de leste. Mas depois... que a guerra, desculpa só, a guerra é tão importante quanto isto. São Petersburgo, que tinha sido construída pelo Pedro... Por Pedro Grande. É exato, por isso é que se chama Petersburgo, em homenagem ao nome dele. São Petersburgo era considerada a janela para a Europa, não é? Porque é a parte da Rússia mais que dá para o Báltico, sim. Que dá para o Báltico, dá ali para aqueles países, a Finlândia, a Suécia e tal, por aí, a Albânia, não é? E portanto havia muita contra-informação sobre o facto de os exércitos inimigos, portanto alemães, estarem a invadir a própria capital. Tanto que há uma altura em que se fala da mudança da capital para Moscovo. O que acaba Henrique, mais tarde com algum por se verificar. fundo de verdade, porque a partir de determinada altura a guerra civil inicia-se pouco antes da paz de Brest-Litovsk. Portanto, ali em janeiro de 1918, quando da dissolução da Constituinte, há logo uma oposição do chamado Exército Branco, e começa-se logo a formar o Exército Branco, que se opõe ao Exército Vermelho. Portanto, os guardas vermelhos, ou a Guarda Vermelha, dá lugar ao Exército Vermelho, ainda comandada por Trotsky, e as primeiras recontros, os primeiros desenvolvimentos da Guerra Civil, que foi absolutamente sangrenta, foi das guerras civis mais horripilantes, que são sempre, não é? Mas esta foi de uma... com atrocidades inenarráveis, inicia-se por essa altura. E, como é óbvio, os aliados apoiam os brancos, os chamados brancos, portanto os que se opunham aos bolcheviques. Portanto, há de facto também entrada, a partir de uma determinada altura, de tropas de exércitos internacionais, não é? Ocidentais, no espaço do território russo para combater e auxiliar os brancos. Exatamente. É logo aí, quer dizer, e digamos que há uma política e um aspecto militar do Exército Vermelho que é absolutamente brutal. Não estou a dizer que o Exército Branco também fez muitas chacinas e muitas coisas, mas o Exército Vermelho, que é sempre dado como glorioso e isso e aquilo, se a gente se lembra, ainda com o Trotsky a comandar, por exemplo, a revolta do Kronstadt, que é em 21 e que já é contra pessoas que apoiaram a Revolução, mas que eram contra a nova política económica, ou a chamada NEP, a nova política económica de Lenin. Eles eram contra, e foi uma coisa brutal, porque foram 10 mil mortos na repressão de uma revolta. Sim, qualquer contestação assim, era implacavelmente reprimida. Era aí, exatamente. E quer dizer, o Exército Vermelho acaba por triunfar sobre o Exército Branco, também porque, entretanto, acaba a guerra, não é? A guerra tinha acabado em 18, em 1918. Em finais de 18 acaba a guerra, acaba com o armistício, com o impasse, quer dizer, mas com a derrota da Alemanha, que é aliás obrigada a várias reparações de guerra que ainda hoje são discutidas se alguma vez fariam sentido, não é? Sim, na sequência do Dictat de Versalhes. Exatamente, e que em certa medida abre caminho para a Segunda Guerra Mundial e para aquela, digamos, ressentimento alemão que na Segunda Guerra Mundial, depois o Hitler vai capitalizar. É explorado pelo Hitler, claro. Como se sabe. Mas aqui, na Rússia, os brancos ficam mais isolados, ficam com menos apoio. Porque aquilo que interessava verdadeiramente à coligação era exatamente acabada a guerra, aquilo tem menos interesse. E eles ainda não percebem bem qual é a natureza daquele regime, porque aquele regime era um regime como nunca tinha havido nenhum. Exato. É bom a gente lembrar. Exato, e que demora muito tempo
verdadeiramente institucionalizar-se, porque só em 1922 é que a União RSS é proclamada. Até então é um período de guerra civil e de impasse, em que os bolcheviques mantêm o poder nas principais cidades, mas que há uma guerra civil que não se sabe ainda qual o desfecho. E a guerra civil só termina em 1923, portanto entre 18 e 23 há ali 5 anos de grande impasse, em que de facto, a seguir ao fim da Grande Guerra, a partir de novembro de 1918, é claro que depois a Rússia não é chamada nem se senta à mesa nas negociações na paz de Versalhes, porque já tinha feito uma paz separada de Brest-Litovsk, e aí os aliados não podem, não perdoam à Rússia, não é? A Rússia não tem assento na paz de Versalhes, mas em que, como tu dizes, o interesse diminui na medida em que na frente de leste deixa de ser fundamental a continuação da guerra. E porque os acontecimentos também, nessa altura, e em 1919, a própria Alemanha esteve a um passo de uma revolução marxista, comunista, Esteve não é? com a Rosa Luxemburgo. O Rosa Luxemburgo, exatamente. Portanto, as coisas eram muito instáveis neste período do pós-guerra, os países também estavam a sair de uma situação de guerra e não se queriam envolver tanto, e portanto isso também acaba por dar vantagem ao Exército Vermelho a partir de determinada altura. É verdade, mas e depois repara uma coisa, pouco depois, quer dizer, ainda durante, na verdade, durante a Guerra Civil, não é? No princípio de 1920, deixa eu ver se eu me lembro exatamente, porque isto aqui está mal agora, que é quando morre o Lenin. O Lenin morre em 24. Em janeiro de 24, que é pouco depois, pouco depois da União Soviética ser instituída e do fim da Guerra Civil, morre o Lenin. E a morte, o Lenin, aliás, morre da infecção de um ferimento antigo. Quer dizer, não há, ou pelo menos que eu saiba, não há nenhum mistério à volta da morte do Lenin, como há depois de Stalin e de outros líderes da União Soviética, mas ele deixa ainda um partido já não com pluralismo do ponto de vista político geral, mas com algum pluralismo do ponto de vista dos caminhos que o Partido Comunista da União Soviética poderia seguir. O Trotsky ainda é uma figura, aliás fala-se do Trotsky para suceder ao Lenin, sim. Exatamente. Havia o Stalin, que foi o sucessor, mas ainda havia o Zinoviev e havia muitos mais, quer dizer, havia muitos intelectuais e muita gente que teria dado um impulso diferente ao partido. E a prova disso é depois os processos de Moscovo, onde eles são todos mortos, ou então os que não são mortos fogem, que é o caso do Trotsky, e mesmo assim é morto no México, passado anos. Sim, em 1937, acho eu. Exato, é assim, por aí. Mas, quer dizer, digamos que o estabelecimento da ditadura brutal e total, sem guerra, portanto, agora, sem contar com a guerra civil, e que isso é sempre horrível, e há várias brutalidades, o estabelecimento daquela ditadura brutal e da mentira de Estado como política principal, ela só se inicia com Stalin. Claro, com Stalin. Claro. De facto, aliás, eu não estou a defender que nunca defendi que o Lenin fosse um democrata ou um bem-intencionado, não é? Não, mas Stalin estava uns furos acima em perversão e em maldade. Nesse capítulo estavam os furos acima. Aliás, porque mesmo no tempo de Lenin ainda tenta, tu referiste há pouco à política económica, à nova política económica, à NEP, que ainda admitia pequenos negócios, tudo o que fosse a existência de uma pequena propriedade privada ainda era admissível com esta tentativa que Lenin faz já numa segunda fase do seu mandato, que também não foi de muito tempo, não é? 1918, 1924, que é quando ele morre, sendo que Lenin também está incapacitado durante a fase final da sua vida e ao redor de 1923, 22, já começa a estar incapacitado. Mas ele ainda tenta antes, em 2021,
iniciar essa política económica que ainda admite pequenas estruturas de propriedade privada, que obviamente com Stalin são completamente eliminadas e riscadas. Agora, o que é interessante nesta revolução, para além de ter sido a primeira bem sucedida, houve outras antes, como por exemplo a Comuna de Paris, que foi de facto uma tentativa de democracia direta que integrava desde anarquistas a blanquistas, a marxistas, a jacobinos. Nós já fizemos um episódio sobre isso. Sim. Aqui a diferença é que estes sovietes, depois a partir de determinada altura, os bolcheviques também eliminam qualquer outra sensibilidade dentro dos sovietes, que eram estas estruturas de democracia direta, e no fundo, teoricamente, os sovietes são a base deste novo Estado, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas esta revolução de fevereiro a outubro, esta revolução russa, é um processo gradual de radicalização, tal como foram uma série de outras revoluções, como aconteceu no caso da Revolução Francesa, em que a ideia inicial é substituir um czar que manifestamente não consegue introduzir reformas no sentido liberalizante, nem consegue sucessos militares. É que aqui nem é uma questão de pôr fim à guerra. No caso da contestação ao czar, é de não conseguir sucessos militares. E um dos motivos que empolgou a Rússia numa fase inicial a entrar na guerra, na Grande Guerra, foi exatamente procurar vingar a afronta na derrota que a Rússia teve com o Japão em 1905 e mostrar como o seu exército era um exército glorioso, não é? Tal como os russos tinham e como foi no tempo napoleónico e na altura de Pedro Grande e noutras alturas. Putin também, do Putin também. Pois, isso eles ainda não poderiam prever. Isso eles ainda não poderiam prever. Mas nesta altura... Mas a retórica é igual. Nesta altura, o czar é afastado exatamente por não conseguir sucessos militares e por estar paralisado, por não conseguir introduzir reformas no sentido liberalizante, isto porque a própria sociedade russa, assentando ainda muito na ruralidade, era já uma sociedade diferente, sobretudo a partir de 1861, quando a libertação dos servos, que vão aumentar muitíssimo a população das cidades. Para teres uma ideia, para os nossos ouvintes terem uma ideia, entre 1890 e 1910, a população de Moscou e de São Petersburgo duplicou. O que só por si diz... e portanto duplicou, não foi obviamente de uma classe média, porque não houve emergência de uma classe média, mas duplicou porque o proletariado, o operariado aumentou muito à conta dos antigos servos libertados em 1861. E esta incapacidade de uma sociedade ainda desta autocracia fechada, mística, onde a Igreja Ortodoxa ainda tinha um grande peso e onde o czar era uma figura distante e incontestada, de se regenerar, muito por incapacidade do próprio czar, que não sendo uma pessoa mal intencionada, era uma pessoa que não era particularmente dotada politicamente, nem era particularmente sagaz, que acaba por levar às manifestações deste proletariado, que acabam por, num processo crescente de radicalização e contando também com o contexto de guerra internacional, que a mensagem dos bolcheviques era vamos pôr fim, por chegar a outubro de 1917 e permitir que os bolcheviques, bem organizados e com um objetivo bem definido e bem liderados por Lenin e por Trotsky e também com outras figuras, tomassem o poder e o exercessem de forma brutal a partir de então. Pois é, e depois, como eu estava a dizer, o regime foi endurecendo à medida que vai tendo mais oposição, não é? As reformas que Stalin tenta depois impor não dão em nada. Os grandes obreiros da Revolução, deixa-me só ler-te uma frase do Kamenev, que é condenado à morte nos processos de Moscovo, em que ele diz o seguinte: servimos a causa fascista, organizámos a contra-revolução, tomámos posição contra o socialismo. Foi esse o caminho que seguimos e foi este o abismo de desprezível traição
em que todos caímos. Isto é uma coisa brutal, não é? Enquanto muitos outros confessavam, não, eu sou trotskista, sou zinovievista, sou o filho do Leão, o Trotsky, que foi morto no México, aliás, aqui em 1940, e não em 30... Eu tinha ideia que tinha sido 37, mas não, mas sim. ele é condenado em 36 in absentia. Portanto, eu bem tinha um número de essa data na cabeça. Em 40, e o filho dele, só por ser filho dele, o Leon Sedov, também é condenado. Também é o Preobrajensky, o Pianinski, o Lominets, e depois há aqui pessoas como o primeiro dirigente de um soviete, quer dizer, bolchevique, e que é dirigente do soviete de Moscovo, ainda antes do soviete do coisa, também foi morto e fuzilado. E o Bukharin, que a gente esqueceu dele, o Bukharin era aquele que o Lenin dizia, este é o filho querido do partido. Sim. Portanto, o Lenin tinha três, era o Bukharin, o Trotsky e o Stalin, não é? Porque, isso é que o Stalin dizia que era também, nomeado. Sim, o Stalin não era uma figura de primeiro plano, era um dirigente importante, mas nem era o sucessor óbvio de... Mas todo esse pluralismo, esse relativo pluralismo, ou muito relativo, como é óbvio, do tempo de Lenin, desaparece completamente com Stalin e com as suas purgas, isso é evidente. É outro país já. É outro país, e mesmo estas tentativas ainda de Lenin de admitir uns resquícios de propriedade privada desaparecem completamente com Stalin. Não, isso desaparece. Por isso é que há o leninismo e stalinismo. São momentos diferentes e passos diferentes deste comunismo em que se transformou o Partido Bolchevique. Sendo que antes Indokerensky era considerado também uma espécie de comunista. Sim, pela extrema-direita e pela direita russa. E portanto isto é tudo uma... É tudo uma coisa que não sei explicar, eu não percebo como é que tantos milhões de pessoas acreditaram no Stalin. Pois, a propaganda teve a sua força, a própria... Mas sabia-se, quer dizer, eu antes de 25 de Abril, eu confesso, fui esquerdista, mas nunca fui stalinista. Nunca, a gente odiava o Stalin. Aliás, o esquerdismo, digamos, organizou-se contra, em certa forma, contra o stalinismo e o sucessor, o que se chamava o Brezhnev e essa gente toda, que eram, no fundo, uns burocratas completos, eram tudo menos revolucionários. E, enfim, mas milhares de pessoas, depois da invasão da Checoslováquia em 68, depois da invasão da Hungria em 56, depois de todos aqueles problemas que existiram, eu não percebo como é que se pôde acreditar nisto em nome de uma revolução que, se a gente for estudar, também não foi revolução nenhuma, quer dizer, foi uma espécie de golpe de Estado. Quer dizer, aquilo não se pode comparar, porque uma foi pela liberdade e a outra não. Mas o 25 de Abril foi igual, não é? Vieram uns militares para a rua e tal, tomaram umas coisas, praticamente sem derramamento de sangue. Sim, mas com uma diferença grande é que depois houve uma guerra civil e o regime acaba por se impor porque saiu vitorioso numa guerra civil. E acaba por justificar o seu radicalismo. Eles conseguem anular umas eleições. E em Portugal, felizmente, essa tentativa nunca aconteceu. Mas quer dizer, eu estava a dizer, era exatamente o modo como essa revolução é feita, e que no imaginário das pessoas é praticamente um povo em armas, e que na verdade não é nada disso. Que é uma... Não, foi uma ilusão de 70 anos. Foi uma ilusão de 70 anos que em 1989 começou a chegar ao fim. Depois, 72 anos, exatamente. 72 anos. Henrique, nós ficamos hoje por aqui. Até para a semana. Certo. Se o Stalin não vier atrás de nós, que a gente esperemos que não. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Tomás Delfim. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço.
Caro ouvinte, daqui, posto emissor do movimento da música em Portugal. Eu sou Miguel Cadete, diretor do Blitz, isto é um takeover. É isso mesmo, o podcast Posto Emissor tomou conta deste podcast que agora estava a ouvir. E temos um convite muito sério para lhe fazer. É para uma festa, diria mesmo uma grande festa. Vai ser no dia 12 de dezembro, na Mel Arena. E os bilhetes já estão à venda. O motivo desta celebração, 40 anos da Blitz. Isso mesmo, 40 anos da melhor música portuguesa, com concertos muito especiais dos Chutes e Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João. O que vai poder ver, ouvir e sentir ao vivo é algo que promete ficar para a história, para a da Blitz e para a sua. Contamos consigo?